Por que a dificuldade na alfabetização não define o potencial da criança? Leitura rápida. Principais pontos do artigo. Tópico: processo não natural. O cérebro humano não possui áreas biologicamente pré-programadas para escrita, necessitando de uma complexa reciclagem neuronal. Tópico: habilidades multidimensionais. Barreiras ortográficas não medem inteligência. Muitas crianças com dificuldades de escrita brilham em oratória, lógica, arte e ciências. Tópico: impacto emocional. A vergonha e a pressão contínua geram estresse e liberação de cortisol, o que bloqueia fisicamente a capacidade de consolidação da memória e aprendizado. Tópico: o erro como aliado. Trocas de letras revelam a lógica cognitiva atual da criança, servindo como diagnósticos valiosos para intervenções afetivas e pedagógicas direcionadas. A fase da alfabetização é um dos períodos mais aguardados e, ao mesmo tempo, mais carregados de expectativa no desenvolvimento infantil. É o momento em que a criança começa a decodificar o mundo das letras, conectando sons a símbolos e abrindo as portas para a autonomia intelectual. No entanto, quando esse processo não ocorre de forma linear e surgem os erros ortográficos, as inversões de letras e as dificuldades de grafia, o nervosismo tende a se instalar. Famílias começam a se preocupar com o futuro acadêmico e educadores, por vezes sob pressão de currículos rígidos, focam excessivamente na correção métrica. Nesse cenário de pressões, é vital resgatarmos uma premissa fundamental da neuropsicopedagogia: a dificuldade na alfabetização e os erros de escrita não definem a inteligência, o valor ou o potencial de uma criança. Para compreender isso em profundidade, precisamos analisar os processos neurológicos por trás da escrita, o impacto emocional dos rótulos e as estratégias práticas para conduzir esse aprendizado de maneira saudável e humanizada. Uma neurociência da escrita, um desafio para o cérebro humano. Para avaliar com justiça o esforço de uma criança em fase de alfabetização, é essencial entender que escrever não é um processo biológico natural. Ao contrário da fala, para a qual o cérebro humano desenvolveu áreas especializadas, como as áreas de Broca e Wernicke, ao longo de milhares de anos de evolução, a leitura e a escrita são invenções culturais extremamente recentes, com cerca de 5.000 anos. Isso significa que não nascemos com circuitos neurais pré-programados para escrever. O cérebro precisa passar por um processo chamado reciclagem neuronal, um conceito amplamente estudado pelo neurocientista Stanislas Dehaene. Para aprender a ler e escrever, o cérebro recruta e reorganiza áreas originalmente destinadas à visão de objetos, reconhecimento de formas e controle da motricidade fina. Durante a escrita, diversas funções precisam operar em perfeita harmonia. Tópico: consciência fonológica, a capacidade de perceber e isolar os sons individuais da fala, os fonemas. Tópico: mapeamento grafofonêmico, a associação de cada som a uma letra específica ou conjunto de letras, os grafemas. Tópico: processamento visual, a correta identificação da orientação espacial das letras, distinguir a diferença sutil entre B, D, P e Q. Tópico: planejamento motor fino, a coordenação física para guiar o lápis no papel, controlando a pressão, a direção e o tamanho das letras. Se a criança apresenta trocas de letras ou lentidão nesse processo, isso significa simplesmente que essas complexas conexões neurais ainda estão em fase de consolidação e refinamento. Trata-se de uma questão de desenvolvimento neurofisiológico em andamento, e não de limitação cognitiva. 2. Além da folha de papel, a mente multidimensional da criança. Muitas vezes, a escola e o sistema de avaliação tradicional reduzem a capacidade intelectual da criança ao desempenho dela na escrita e na leitura. Trata-se de um erro científico grave. Conforme proposto pela teoria das inteligências múltiplas do psicólogo Howard Gardner, a inteligência humana é plural e se manifesta de variadas formas. É perfeitamente comum que crianças que enfrentam obstáculos severos na alfabetização possuam talentos extraordinários em outras dimensões, tais como: tópico: inteligência linguística oral e argumentativa, crianças que se expressam com clareza impressionante através da fala, com grande capacidade de persuasão, vocabulário rico no diálogo e habilidade para criar narrativas fantásticas verbalmente. Tópico: inteligência lógico-matemática e espacial, habilidade para montar estruturas complexas com blocos, resolver quebra-cabeças geométricos tridimensionais desafiadores, entender regras de jogos complexos de tabuleiro e raciocinar com agilidade matemática. Tópico:
sensibilidade artística e expressão visual-espacial, uma capacidade notável para desenhar, pintar, esculpir, criar formas, harmonizar cores e demonstrar percepção artística rica sobre os objetos que as cercam. Tópico: inteligência corporal sinestésica, excelente coordenação motora ampla, equilíbrio, domínio do próprio corpo em atividades esportivas, dança ou em habilidades manuais que exigem precisão física. Tópico: curiosidade científica e pensamento investigativo, um desejo incansável de entender como as coisas funcionam, manifestado por perguntas profundas sobre a física cotidiana, biologia, animais e experimentos práticos. Reduzir a identidade cognitiva e o futuro de uma criança à sua habilidade atual de ortografia é ignorar um rico mosaico de capacidades que definirão seu papel no mundo. 3. O perigo invisível dos rótulos da infância. Quando uma dificuldade de aprendizagem é tratada com impaciência, surgem os rótulos. Frases curtas, por vezes ditas sem intenção de machucar, como ele tem preguiça de escrever, ela é muito distraída nas letras ou ele está muito atrasado em relação aos colegas, causam estragos profundos na autoimagem da criança. Na psicologia social e na educação, esse fenômeno é conhecido como efeito Pigmalião ou profecia autorrealizável. Quando os adultos de referência, pais e professores, tratam a criança a partir de um rótulo de limitação, a própria criança passa a acreditar nessa definição. Esse processo cria um ciclo emocional altamente prejudicial. A criança que se percebe incapaz passa a ter ansiedade e medo de errar, o que a leva à esquiva de tarefas de escrita. Sem praticar por medo do julgamento, as dificuldades se acentuam, confirmando o rótulo inicial. Neurobiologicamente, o estresse crônico decorrente do medo de falhar eleva os níveis de cortisol no organismo da criança. O cortisol em excesso inibe a atividade do hipocampo, a região do cérebro responsável pela consolidação da memória e pelo processamento de novos aprendizados. Em instrução, a pressão excessiva e a humilhação bloqueiam fisicamente a capacidade do cérebro de aprender. 4. O erro como diagnóstico e fonte de informação. Para construir um ambiente educacional saudável, pais e professores precisam adotar uma nova ótica sobre a falha. O erro não deve ser punido ou apontado com caneta vermelha como um atestado de fracasso acadêmico. Ele deve ser enxergado como um instrumento de diagnóstico psicopedagógico. O erro nos revela a lógica interna que a criança está usando para tentar resolver o enigma da escrita. Por exemplo, se a criança escreve casa como casa, ela compreendeu o som, fonema, mas ainda está memorizando a regra ortográfica social. Se ela inverte o B e o D, ela está aplicando a lógica visual tridimensional comum em nosso dia a dia e apenas precisa consolidar a orientação espacial fixa que as letras exigem no plano bidimensional. Quando mudamos a abordagem e encaramos o erro como dado de aprendizagem, removemos a carga emocional negativa e passamos a oferecer apoio exatamente onde a estrutura cognitiva da criança precisa de suporte. 5. Estratégias práticas para pais e educadores. Tópico: pratique a correção empática e positiva. Em vez de focar apenas no que está errado, aponte primeiro o que está correto. Comemore a iniciativa e a criatividade da história antes de abordar a ortografia. Ao apontar uma palavra incorreta, faça perguntas reflexivas que estimulem a autoavaliação da criança. Tópico: promova atividades multissensoriais. Experimente usar caminhos alternativos e físicos para ensinar as formas das letras, como desenhar letras na areia, farinha, modelar com massinha de modelar ou construir palavras com letras móveis. Tópico: estabeleça uma rotina de estudos livre de tensões, defina um horário fixo em que a criança esteja descansada. Se perceber que o nível de frustração dela ou o seu está subindo, faça uma pausa. O cérebro sob estresse não consolida aprendizado. Tópico: estimule a leitura de forma lúdica, leia para a criança. Acompanhe a leitura com o dedo, mostre as figuras e faça vozes divertidas. O objetivo principal nessa fase é associar o livro ao prazer e à conexão afetiva, e não à cobrança. Tópico: cultive parcerias interdisciplinares. Se as dificuldades de escrita persistirem de forma muito acentuada, procure o apoio de profissionais qualificados. Um psicopedagogo clínico, um fonoaudiólogo ou um terapeuta ocupacional podem desenhar um plano de intervenção personalizado sem estigmatizar a criança. Conclusão: adultos que acolhem, crianças que aprendem. A infância passa rápido e os desafios da alfabetização são etapas temporárias na história de vida de qualquer pessoa.
A escrita ortograficamente perfeita acabará por se consolidar com tempo, paciência e as intervenções corretas. O que fica para sempre no coração e na mente da criança, moldando seu comportamento e autoconfiança por toda a idade adulta, é a forma como ela foi tratada no momento em que mais precisou de apoio. Precisamos de escolas e lares que enxerguem a criança em sua totalidade. Adultos que saibam ler os potenciais ocultos, celebrar os pequenos progressos e, acima de tudo, acolher as falhas como parte natural do crescimento. Ao oferecermos um olhar de aceitação e uma escuta empática, libertamos a criança do peso sufocante da perfeição e a presenteamos com o elemento mais importante para o aprendizado real, a liberdade de errar, tentar novamente e vencer em seu próprio tempo. Pague um cafezinho para o autor. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a manutenção do blog comprando um cafezinho simbólico para o autor. Escaneie o código acima ou copie a chave Pix abaixo.